Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Temos mais uma mensagem na Palavra de Deus com um tema muito conhecido e super interessante. Qual é o tema que temos para nós basear a mensagem da Palavra de Deus? 13 homens e um segredo. Esse é o tema. Ele está baseado em Números, livro de Números, né? Capítulo 13, versículo 27 até o versículo de número 33. Vamos lá para a mensagem da Palavra de Deus. O que diz o texto? O texto diz assim: E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente essa terra mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do monte e pela ribeira do rio Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos lá. E em herança, vamos possuir essa terra em herança, porque certamente prevalecemos contra ela. O versículo 31 diz: Porém, os homens que com eles subiram disseram, era um total de 10 líderes aqui, era um total de 13, né? Mas os que disseram isso aqui foram 10. O que eles disseram? Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. E o último versículo desse texto, 33, o que esses 10 líderes disseram? Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Vemos aqui a mensagem na Palavra de Deus nesse texto, e nós queremos aprender sobre este tema: 13 homens e um segredo. Nós vamos ver aqui no final dessa história que 10 homens deixaram a desejar, mas 3 descobriu o segredo da vitória. Vamos lá, então? Aqui, em uma introdução, temos o seguinte sumário: 13 homens e um segredo. Neste contexto do livro de Números, capítulo 13, conta-se quais são esses 13 homens. O líder Moisés, da casa e tribo de Levi, e os 12 líderes das 12 tribos de Israel. E o segredo que está contido nessa trama é: quem vence quem? Estando ao lado de quem? Será alguém, mas quem? Essa ministração será baseada no Antigo Testamento. A próxima ministração que nós vamos preparar, ela será baseada no Novo Testamento. E tem um tema parecido com esse. Será 13 homens e um novo segredo. Não vou citar o texto e os nomes dos 13 homens, os 13 personagens do Novo Testamento, porque é segredo, certo? Bom, trama, né? Eu disse aqui o segredo que está contido nessa trama. Trama. A trama é uma série de eventos selecionados que se relacionam entre si, dentro da história. Ou nesse caso aqui, dentro de um texto bíblico. É o encadeamento dos fatos que leva a uma situação do ponto A para o ponto B, para o ponto C, ou seja, todo o recheio e minúcias da história, do conteúdo, onde se constrói a narrativa. Ok? Bom, não sei quantas partes nós vamos gravar, essa é a primeira parte, né? E vamos para o primeiro tópico. Primeiro tópico: perfil dos 13 homens líderes de tribos.
Nós vamos traçar um perfil dos 13 homens para nós discorrer sobre esse tema. 13 homens e um segredo. Vamos lá. Primeiro dos 13 homens, Moisés, filho de Arão e de Joquebede, da família e casa de Levi. Onde nasceu? Nasceu no Egito. Nasceu no Egito sob a guarda de Faraó, ameaçado de morte por um decreto do rei, foi protegido e criado pela filha de Faraó. Após 40 anos, fugiu para o deserto, onde foi preparado por Deus em outros 40 anos. Moisés voltou ao Egito e libertou o povo de Israel da escravidão de Faraó. Olha que bênção maravilhosa este relato sobre um desses 13 homens, Moisés, o grande líder do povo de Israel. Segundo, vamos aqui para o segundo líder desses 13 homens, Josué. Josué, quem era Josué? Josué era filho de Nun, da tribo de Efraim. É citado pela primeira vez em Êxodo, capítulo 17, versículo 8 a 16. Que acontecimento foi esse? Quando venceu os amalequitas em uma batalha épica, porque com a ajuda de Moisés, Arão e Ur, Josué se destacou pelas suas qualidades superiores, vencendo aquela batalha. Terceiro líder, Caleb, filho de Jefone, da tribo de Judá. Caleb insistiu com Israel que prosseguisse na conquista da terra prometida, confiando no Senhor, no texto que nós lemos de Número, né? Caleb foi um dos grandes heróis da fé. Ele perseverou em seguir o Senhor e Deus lhe permitiu que ele entrasse na terra prometida. Quero destacar para vocês desses 13 homens, esses 3 primeiros aqui, Moisés, Josué e Caleb. Mas vamos aos demais para completar os 13 homens. O quarto homem, Samua, filho de Zacur, da tribo de Ruben. Você vai ver que de cada tribo de Israel tem um líder, né? Ele concordou com a maioria no relatório de fracasso, caso tentasse entrar naquela terra, por medo dos moradores daquele lugar, mesmo sendo a terra prometida que emana leite e mel. Então, o Samua deixou a desejar porque ele foi no relatório dos outros. O quinto homem desta trama é Safate. Safate, filho de Ore, da tribo de Simeão. Ele desistiu da terra prometida e se juntou à maioria, voltando para o deserto. O sexto homem, Gigeal, filho de José, da tribo de Isacar. Voltou com a maioria para o deserto também. Sétimo homem, Paute, filho de Rafu, da tribo de Benjamim. Esse também voltou para o deserto. Oitavo homem, Gadiel, filho de Sodi, da tribo de Zebulon. Não confiou na vitória e voltou ao deserto com a maioria. Nono homem, Gadi, filho de Suzi, da tribo de Manassés. Esse também voltou com os 10 para o deserto. Décimo homem, Amiel, filho de Gemali, da tribo de Dan. Fazia parte da maioria que trouxe um relatório desfavorável e morreu sob o julgamento de Deus no deserto. 11º homem, Zetur, filho de Micael, da tribo de Asser. Ele pereceu no deserto ao retornar. 12º homem, Nabi, filho de Vofsi, da tribo de Naftali. Voltou para o deserto e pereceu também. Jeuel, filho de Maqui, da tribo de Gade. Decidiu ficar ao lado da maioria e voltou para o deserto. 13º homem. Então aqui nós temos um triste perfil desses 10 últimos homens, né? Um bom perfil dos 3 primeiros,
Moisés, Josué, Moisés, Josué e Calebe, e os demais deixou muito a desejar. Deixou muito a desejar. Bom, vamos ver. Esse é o primeiro tópico desta primeira parte. Vamos iniciar aqui o segundo tópico, ainda dentro desta primeira fase. O segundo tópico diz: um segredo nem sempre está guardado e fechado com 7 chaves. Por que vamos falar disso aqui? Porque o tema é 13 homens e um segredo. Então, um segredo nem sempre está guardado e fechado com 7 chaves. O que é que está registrado em Jó, capítulo 29, versículo 4? Vamos para a mensagem da palavra de Deus em Jó 29, versículo de número 4. O que que diz aqui o texto? Jó dizendo, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Jó disse que no dia da mocidade dele, o segredo de Deus na vida dele estava sobre a tenda dele. Então, por isso, eu quero iniciar esse segundo tópico dizendo, um segredo nem sempre está guardado e fechado com 7 chaves. Número 1 desse segundo tópico. Um segredo pode estar contido e estampado em um código de honra. Isso mesmo, vou repetir essa frase. Vou repetir a primeira. Um segredo nem sempre está guardado e fechado com 7 chaves. Segundo tópico. Primeiro pontinho. Um segredo pode estar contido e estampado em um código de honra. Isso mesmo. Em um código de honra. Revelado para aqueles que temem ao Senhor. Quem descobre o segredo? O segredo pode estar estampado num código de honra. E esse segredo será revelado para aqueles que temem ao Senhor. Vamos ver o que o salmista disse no versículo 25, versículo de número 14. Salmos 25, verso 14. Ele diz assim, o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto, ou a sua aliança. Que bênção, Que bênção essa passagem aqui. Então, o segredo pode estar contido e estampado em um código de honra. Esse código de honra está revelado para aqueles que temem ao Senhor. E o salmista, no Salmo 25, verso 14, registrou: o segredo do Senhor é para os que o temem. E ele lhes fará saber o seu conserto ou a sua aliança. Graças a Deus por esta palavra, graças a Deus por esta oportunidade. Nós queremos continuar com o segundo tópico, falando sobre o segredo pode estar... o segredo nem sempre está guardado e fechado com 7 chaves, na próxima parte.